quando já na missa do 7º dia foi que a jovem viúva lembrou-se do sonho que tivera às vésperas das próprias núpcias, pois que se reconheceu trajada exatamente como o sonho profetizara. Já está no ar? Tá. Então, aos nossos ouvintes, a nossa boa tarde, desejando que Jesus abençoe vocês, abençoe a todos nós no estudo desta tarde. Estamos continuando o estudo do livro Recordações da Mediunidade, da nossa irmã Ivone do Amaral. Paramos semana passada nos sonhos premonitórios. Como estávamos com problemas técnicos aqui na transmissão, nós iniciamos no horário exato com uma prece e a leitura já de uma página, a leitura do Evangelho e a leitura de uma página aqui do livro. A partir de então, a Dona Ivone trará os exemplos que aconteceram com ela ou perto dela. E ela acabou de narrar, nós lemos aqui, que uma amiga da família dela, cujo nome era Rosa Amélia, iria se casar. E os preparativos do casamento, encomendou uma roupa, aquelas roupas de casar, como é que é o nome? Com grinalda, um vestido branco com flores de laranjeiras. E faltando 15 dias para o casamento, ela sonha que recebeu a caixa que estão aguardada com o vestido para as núpcias. E ela abre a caixa em torno dos parentes, dos amigos, avidamente, e de repente, dentro da caixa, ela vê um vestido que as viúvas usavam. Ela deu até o nome, né? Chorão. Era um vestido negro com véu, e ela levou um susto e acordou apavorada. Conversou com o noivo riu do que ela contou, porque ele gozava de boa saúde, e disse que aquilo foi apenas um pesadelo para ela esquecer. E assim foi feito, né? Os dias subsequentes, a caixa chegou como ela aguardava, veio o vestido para o casamento e estava tudo muito alegre, ela nem lembrava mais do sonho. Mas o marido teve que fazer uma viagem ao Rio de Janeiro, 3 dias antes ou 4 dias antes do casamento. De emergência ele faz essa viagem e contrai uma doença, o tifo, e retorna ao lar já bastante debilitado e não resiste e acaba morrendo na véspera do casamento. Então o sonho se concretizou, né? A premonição. Interessante isso. Quando falava, eu lembrava do casamento, do meu casamento. Então está bem na minha mente aqui a Lourdinha entrando com aquele vestido branco, comprido, com a guirlanda na cabeça, e me emocionei lembrando desse momento. Há exatamente alguns anos atrás. Meu filho já vai fazer 41 anos. Já fez 41. Vai fazer 42. Casei novinho. Não fui informada, segue a Dona Ivone dizendo, se os trajes da viuvez chegaram pelo correio como os do noivado, expedidos pela mesma casa. O de que estou bem certa é que a jovem Rosa Amélia se conservou viúva durante 20 anos. No entanto, por essa época, quando a conheci pessoalmente, encontrou aquele que deveria ser o seu verdadeiro esposo, provindo da Europa, pois se tratava de um estrangeiro, o qual, como que era realmente a outra metade do seu coração e que permanecera ausente até aquela data. Casou-se com ele e viveu felicíssima,
outros tantos 20 anos, talvez mais. E apesar do romantismo da sua vida, esta foi a expressão de uma realidade que em parte eu mesmo presenciei pela própria, ouvindo a descrição do que aqui relato. Poxa, uma premonição dessa eu não queria para mim não. Triste, né? Muito triste. Mas ela foi avisada. Talvez isso, talvez não, certamente foi para ela se preparar e quando acontecesse o choque não fosse tão grande, ela compreender que aquilo estava previsto acontecer, por algum motivo que nós não sabemos qual é, e nem foi relatado aqui no livro, mas por algum motivo aquilo estava previsto, tanto que aconteceu, né? A Boníssima Senhora BCM, residente em certa localidade fluminense, ela vai contar um outro caso. Eu pulei? Dir-se-ia que a técnica espiritual para tais casos permite que se repitam os caracteres dos avisos, pois muitos deles se parecem uns com os outros, como os dois seguintes que se assemelham, um com o citado pelo escritor espírita Leon Denis, relativo ao anúncio da morte do presidente Abraham Lincoln dos Estados Unidos da América do Norte, e o outro com o ocorrido a meu pai durante a noite em que adoecera, implicando não propriamente um sonho, mas a manifestação espírita pela vidência, com a particularidade de ser uma participação do desenlace já ocorrido. A Boníssima Senhora BCM, residente em certa localidade fluminense, a 2 horas de viagem do Rio de Janeiro, era mãe de 9 filhos e esperava o 10º para dentro de 1 mês, aproximadamente. Nada fazia supor, no estado da dita senhora, uma possibilidade fatal, pois a mesma se sentia bem, encontrava-se sob assistência médica e fora felicíssima em seus partos anteriores. Cerca de 1 mês antes do 10º sucesso, no entanto, ela sonhou que se encontrava no interior da casa e percebia um movimento desusado na mesma. Choro continuado dos seus filhos e irmãos. Pessoas trajadas de negro entravam na casa e dela saíam silenciosas e consternadas. Muito admirada, dirigiu-se ao salão de visitas, a fim de se inteirar do que se passava, pois o fato insólito enervava-a. Ao chegar àquele compartimento, viu uma essa erguida e sobre ela um caixão mortuário roxo, rodeada de velas, as paredes cobertas de coroas fúnebres, visitas chorosas e os próprios filhos dela rodeando a essa, desfeitos em pranto. Interrogou então a uma das visitas mais admirada ainda. Que é isso? Quem morreu aqui em casa? Olhe e vê, respondeu a visita. Ela chegou-se a essa, retirou o lenço que velava o rosto do morto e reconheceu-se a si mesma. 1 mês depois, a senhora B dava à luz o seu 10º filho. Mas uma circunstância imprevista fê-la abandonar o fardo carnal para atingir as consoladoras instâncias espirituais. Ora, o movimento em sua residência no dia do seu funeral mostrou-se exatamente como o entrevisto durante o sonho, consoante descrições dela própria, à família e aos amigos antes de morrer.
Poxa, mas também é só premonição de morte? Coisa triste. Eu digo que num sonho não tem premonição, também não tem de nada, nem de ninguém, né? Nem de morte, nem de coisa boa, nem de coisa ruim. Aí vai contar um outro caso aqui, né, de uma senhora que residia na cidade mineira, mas fora ao Rio de Janeiro a fim de submeter a melindrosa operação cirúrgica. Seu filho mais moço, jovem de 15 anos, era aluno de conceituado colégio religioso da cidade, e deixando ali interno sob os cuidados dos mestres, a senhora N.C. hospitalizara-se naquela cidade, então capital da República, submetendo-se à necessária operação. 3 dias havia que fora operada, quando todo o colégio onde internara o filho, aproveitando uma bela manhã de domingo, visitara e represa de água potável que supria a cidade. Temerariamente, os 120 jovens, acompanhados dos mestres, pretenderam atravessar em massa a frágil ponte de madeira para o uso dos funcionários, a qual se estendia de uma margem à outra da represa. A ponte, porém, não resistiu ao peso, ruiu ao meio, atirando às águas numerosos jovens, dentre os quais o jovem Alexandre, filho da enferma, que apareceu afogado com mais 4 rapazes. Temerosos de participarem a mãe enferma o trágico decesso do seu caçula, os familiares silenciaram, esperando pelo seu restabelecimento. No entanto, 5 dias depois do desastre, pela madrugada, a enferma, ainda no quarto do hospital, em penumbra, confessa ter distinguido a formação de um como que cerração que inundou o quarto. Ela própria era que narrava. Tive a impressão, dizia, de que a cerração se elevava do leito de um grande rio. Meu filho foi se elevando lentamente, como surgindo do fundo das águas. Reconheci-o e ele me disse: mamãe, venham participar a senhora, que no domingo pela manhã morri afogado na represa de... E os familiares nada mais tiveram que fazer senão confirmar o acontecimento à pobre mãe, a qual, ao que parece, mereceu clemência dos céus, pois suportou com heroísmo a grande provação. Nesse caso aí, né, foi o próprio filho que foi falar, então alivia bastante a dor, não é, da mãe. Muitos casos desses, né, a gente conhece. Alguma colocação, alguma pergunta? Não, bem explicado, né? Vocês já tiveram alguma premonição? Eu nunca tive. Né? Exato. Mas não aconteceu. Não aconteceu. Então não foi uma premonição. A premonição é quando você prevê algo que vai acontecer. Então vamos lá. Existem outros avisos, porém, que trazem felicidade. Ah, que bom, né? Os quais parecem antes revelações protetoras, encerrando mesmo caridade para com aquele que o recebe e ainda provando a simpatia que uma pessoa possa inspirar aos seres desencarnados, não obstante ser encarnada. Alguns desses avisos, tal o que em seguida aqui relataremos, dir-se-iam como que intrigas ou maledicência, mas se analisarmos o fato na sua verdadeira estrutura, constataremos que em vez de intrigas, eles demonstram antes o espírito de justiça e de proteção ao ser mais fraco.
Eu pulei mesmo. Eu tô meio cansado, é isso. Minha cabeça tá... Eu pulei. Desculpe. Eu vou voltar aqui e depois eu salto esse pedaço. Por minha vez, manifestação do mesmo gênero, mas com perspectivas diferentes, acaba de se apresentar em minha vida de médium praticante, com impressionante realismo. Aí a Dona Ivone falando. Meu irmão Paulo Aníbal, funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional da cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, adoecera gravemente em dezembro de 1964. Tratava-se de antigo caso de nefrite que se agravara, tornando-o hipertenso, com frequentes ameaças de edemas pulmonares e dispneias muito dolorosas. Em maio de 1965, seu estado se agravara de tal forma que tememos o desenlace imediato. Entre ele, o irmão caçula, entre uma prole de 7, era ele o irmão caçula dentre uma prole de 7, o mais amado pelos 6 irmãos que o viram nascer. E nossa tristeza se acentuava a cada dia que se passava, pois conquanto a doutrina espírita seja consoladora, tornando o adepto compreensível aos ditames das leis naturais, resignado ante as provações de cada dia, a morte na terra ainda constitui provação para aqueles que veem partir seus entes amados para o outro plano da vida, e nenhum de nós ficará certamente indiferente ante a perspectiva do inevitável fato. Eu acompanhava o querido enfermo na sua permanência no leito de hospital, onde se viu retido durante 13 meses, e a 25 de maio pela madrugada, um tanto fatigada pelas inquietações da noite, insone, reclinei-me junto ao leito do enfermo, e ligeira sonolência sobreveio, verificando-se o estado de semitranse, não próprio ao bem intercâmbio com o invisível. Vi então que minha mãe, falecida havia 26 anos, se aproximava de nós, olhava atentamente o doente e depois se voltava para mim dizendo com naturalidade: fica descansada e pode repousar. Ele só morrerá em janeiro de 1966. Caramba, ele adoeceu em 64. A mãe foi precisa, hein? E meu irmão Paulo Aníbal, com efeito, veio a falecer a 18 de janeiro de 1966. Pô, essa aí foi... Eu peguei aqui o significado de nefrite, inflamação dos rins. É uma doença que pode doer ou não doer. Então, daqui não... Nefrite, inflamação dos rins. Ele morreu em 1966, ela previu 2 anos antes. Aí nós vimos no segundo parágrafo aqui, que nós já lemos, Pode, se eu souber. Assim, os espíritos, quando avisam a morte de alguém, eles estão fazendo uma premonição? Sim. Está fazendo uma premonição para o encarnado, sim, está dizendo. Quando que eu vou morrer? O espírito pode falar para a Dilane. Ela não vai me falar, porque ela não quer falar. Eles não falam. Premonição, isso vem da sua alma. Você tem uma premonição. Não. O espírito tem Não. Não. Eu acabei de ler algo que não é assim. Acabei de ler que a Dona Ivone estava no hospital com um tio que teve uma nefrite em 1964 e ele estava mal e ela cochilou, ela viu o espírito da mãe dela se aproximar, foi a mãe dela, né? Se aproximar e dizer: pode dormir, descansem, pode descansar, ele não vai morrer agora, ele vai morrer em janeiro de 1966. E ele desencarnou
exatamente no dia 18 de janeiro de 1966. A mãe dela falou para ela. Então, avisou. Então pode sim um espírito falar. Não, mas eu peguei um exemplo. Pode falar, não é parente, mas pode, pronto, ela não quer, falou para você, Carlos, um espírito pode falar para você e dizer assim, ó, o Newton vai morrer em agosto de nós estamos em 2000 já, né? 2023, por exemplo, falou para você agora, em agosto de 2023 eu desencarno. Pode isso acontecer, sendo parente ou não, pode acontecer. Fala. É que eu estou lembrando que muitas vezes, quando a gente fazia pergunta do Torreal, ele ia falar com o nosso guia, para perguntar. Sim. Sim. Ele respondia, mas era o guia que estava informando. Sim. Agora o Dr. Herman poderia ver direto em você? Poderia. Dá um trabalho maior. Nós vamos estudar o livro após esse, que é lá o próximo livro que a gente vai estudar da Dona Ivone, é Drama da Obsessão. Logo na página de rosto, o Dr. Bezerra que faz ali a introdução do livro, né? Ele escreve ali. E ele diz que ele chama o Ariel, chama o guia do Ariel, para saber quem era o Ariel, porque ele se suicidou. E ele coloca ali, ele poderia ver isso, se aprofundar, mas ia dar um trabalho maior, um esforço maior. Foi mais fácil, vem cá, me dá a ficha dele aqui. Quem foi ele, por que culminou agora no suicídio? E ali tem uma notícia muito triste. Eu lembro do Altivo falando sobre esse exemplo na aula, numa das aulas, ele disse assim, vocês querem coisas mais tristes do que vocês serem abandonados pelo anjo da guarda de vocês? Aí, ali, o anjo da guarda deixa, ele recebe ordem que o Ariel, vocês vão ver ali, ele é reincidente em faltas, sendo dado a ele inúmeras oportunidades, em todas elas ele vem a falir pelo orgulho. Então o guia diz assim ao Dr. Bezerra, a ordem veio do mais alto, nós fizemos tudo por ele, a ordem veio do mais alto, deixa ele entregue a si mesmo, ao seu livre arbítrio. Olha só, eles se afastaram e culmina com o suicídio do Ariel. Está vendo? A pergunta 495 do Espírito responde exatamente isso. O espiritual pode abandonar o seu protegido? Sim. Quando ele se afasta por sua vontade, e aí ele deixa o seu protegido. Quando vocês falam fora do microfone, fica um barulho ruim aqui. Aí as pessoas reclamam, fica um murmúrio. Isso, fala no microfone. Então, a pergunta era do Livro dos Espíritos 495, que pergunta assim, o anjo da guarda pode abandonar o seu tutelado? Sim, quando ele, o tutelado, se afasta dele, escolhe um outro caminho, e ele respeita o livre-arbítrio. É até uma pergunta enorme, essa pergunta, a resposta é uma resposta enorme. Tem até um pedaço no final, que eu lembro bem, quando ele diz assim, que para ele não abandonar, porque estar com o seu guia espiritual é estar com o próprio Deus. É caminhar na direção do próprio Deus. Pois é, isso mesmo. Então vamos lá. Então tem para coisas boas, né? Vamos ler aqui. Existem outros avisos, porém, que trazem infelicidade, os quais parecem antes revelações protetoras, encerrando. Adilane, presta atenção aqui em mim.
Depois eu vou te perguntar uma coisa. Isso. Eu sei. Vamos lá. Existem outros avisos, porém, que trazem felicidade, os quais parecem antes revelações protetoras, encerrando mesmo caridade para com aquele que os recebe e ainda provando as simpatias que uma pessoa possa inspirar aos seres desencarnados, não obstante ser encarnada. Alguns desses avisos, tal o que em seguida aqui relataremos, dir-se-iam como que intrigas ou maledicência, mas se analisarmos o fato na sua verdadeira estrutura, constataremos que em vez de intrigas eles demonstram antes o espírito de justiça e de proteção ao ser mais fraco. Um exemplo bastará para meditarmos todos, não só sobre a necessidade de nos dedicarmos ao cultivo do verdadeiro espiritismo, cheio de vigor e sutis belezas, a fim de praticarmos nobremente, tal como deve ser, como também sobre cautela que nos cumpre observar ao decidirmos dar certos passos graves em nossa vida de relação, pois conforme ficou dito, nem todas as provações que experimentamos na Terra foram programadas como necessidade irremovível na nossa jornada. Muitas aflições, desgostos e sofrimentos são antes o fruto das inconsequências do momento, a displicência dos nossos atos, sob a ação da nossa exclusiva vontade livre na presença existente. Olha, isso aqui é muito importante. Vem aqui, Adilane, senta aqui um pouquinho, por favor. Aí continua lendo depois, enquanto eu explico isso aqui. As pessoas dizem assim, vocês já ouviram falar, tudo está previsto. Tudo está previsto. Não. A gente tem o livre arbítrio. Muita coisa não era para acontecer na nossa vida, mas devido à nossa incúria, devido às escolhas que a gente faz, acaba acontecendo. É a página 165. Você vai ler ali, uma jovem espírita. Como ela disse aqui, ó, vou ler de novo, tá, Carlos? Presta bem atenção, ó. Muitas aflições, desgostos e sofrimentos são antes o fruto das inconsequências do momento, a displicência dos nossos atos sob a ação da nossa exclusiva vontade livre na presente existência. Muita coisa que acontece na nossa vida não era para acontecer. Eu tenho coisas que aconteceram comigo que eu sei que não devia ter acontecido. Coisas que eu me arrependo muito. Se pudesse voltar atrás, né? Mas a gente faz daqui para frente, né? Vamos lá. Causas atuais das aflições. Está lá no capítulo 5 do Evangelho. Tem as causas passadas, tem as causas atuais. Vai, Dilane. Uma jovem espírita do meu conhecimento, residente em Minas Gerais, era médium e possuidora de grande espírito de caridade para com os espíritos. Pensei que o senhor estava dormindo. Não. Os espíritos sofredores desencarnados. Sua ternura afetiva para com os obsessores, os suicidas, os endurecidos do mundo invisível, era como comovente
e digna de ser imitada. Ela os cercava de proteção e amor, orando por eles diariamente, em súplica veementes. Lia trechos da doutrina espírita e do Evangelho, convidando-os a ouvi-la, compartilhando da sua comunhão com o alto. Oferecia dádivas aos órfãos, aos velhos e aos enfermos, em homenagem a eles mesmos. Enfim, era coração sentimental e romântico, até na prática da doutrina dos espíritos, pois que lhe oferecia flores colhidas do seu jardim, assim como cultivava com as próprias mãos canteiros de margaridas, de rosas e de violetas, que lhes oferecia em preces afetuosa, dizendo-lhes em pensamento, enquanto resolvia a terra ou espargia a água sobre os arbustos. Bonito, né? Era uma boa menina, né? Uma jovem, Vamos lá. Colhia Continua. margarida. Vinde, meus queridos irmãozinhos, e vede, estas flores são para vossos cultivos, as paras vós. Vede como Deus é bom e generoso, que valendo-se de um pequeno esforço nosso, permite que do seio misterioso da terra despontem estas lindas dádivas para os encantamentos da nossa vida. Tudo é belo, bom e generoso dentro da natureza e ao nosso derredor, desde o sol, que nos alumia e aquece, protegendo-nos a vida, até a terra, que nos presenteia com os frutos da sua fecundidade. Porque somente nós havemos de ser maus? Pratiquemos antes de tudo o que for belo e agradável. Saibamos cultivar o amor em nossos corações, para com todas as coisas, e veremos que tudo sorrirá em volta de nós, tornando-nos alegres e felizes, com horizontes novos em nossos destinos, para conquistas sempre maiores e melhores. Muito bonito também, né? Está explicadinho aí, né? Não precisa nem explicar. Muito bonito. Ora, sim, como os nossos maus pensamentos reagem em nosso próprio desfavor, infelicitando-nos por atraírem correntes espirituais negativas. Esse já é importante. Ela está dizendo para os espíritos, para os irmãozinhos, né, essa moça que foi ajudar eles, que eles com mau pensamento, eles atrairiam coisas ruins para eles, né? Está explicadinho aí, isso é muito bonito. Assim também os pensamentos bons, um sentimento suave, uma atitude afável, reagirão benevolamente, atraindo correntes amorosas
que nos suavizarão as peripécias de cada dia, as dores de cada dia, a luta de cada dia. Ela está dizendo para os espíritos, né? A moça explica para os espíritos que os bons pensamentos vão atrair bons espíritos para estar perto deles, que vão suavizar as dores deles, né? Tudo bem explicadinho. Qualquer coisa pode falar, tá? E assim como as nossas más ações são vistas pelos desencarnados, atraindo os de ordem inferior para o nosso convívio diário, até por vezes ao extremo de uma obsessão. Assim também as nossas atitudes boas igualmente os alcançarão, atraindo os bons para o nosso convívio diário, reagindo sobre os inferiores, por lhe tolher as tentativas menos boas contra nós, e reeducando-os com os nossos exemplos. A jovem está contando para ela, né? A jovem em questão tornou-se certamente benquista no além-túmulo. Benquista no além do túmulo. Benquista, o que quer dizer essa palavra? Benquista, gostavam dela. Você é benquista ou malquista? Você é malquista aqui, ninguém te quer aqui. Você é benquista aqui, todo mundo te quer bem. Ah, entendi. Então, por isso, ela se tornou benquista no além. Os espíritos gostavam muito dela. O vocabulário de antigamente é brabo. Vai, Benquista no além do túmulo. Mesmo na região menos felizes, menos nas regiões menos felizes, em vista da dedicação demonstrada para com os sofredores, os quais passaram a estimá-la, nela reconhecendo uma amiga, uma abnegada protetora. Graças à sua bondade, tomou a ascendência sobre aqueles infelizes que se encontravam no seu raio de atividades mediúnicas, os quais gostariam de um dia lhe poderem demonstrar igualmente a amizade e gratidão. Então os espíritos gostavam dessa jovem, né, os espíritos mesmo desencarnados, e eles queriam demonstrar a ela gratidão, não é isso? Exatamente. Pela ajuda que ela dava a eles, ela conquistou a amizade dos espíritos. Isso. O certo? O certo foi que essa jovem, cujo nome era Márcia, enamorou-se de um varão, o senhor R.S.M., ao qual, no entanto, conhecia superficialmente, e tornou-se sua prometida quando foi por ele pedida em casamento, dadas as circunstâncias prementes da sua vida, pois a jovem Márcia era órfã e sofria a angústia da própria situação social, visto não poder contar com sólida proteção de qualquer membro da família. Entendeu ela que o matrimônio solveria todos os problemas
que afligiam, e que aquele homem que tão dedicado se mostrava seria com efeito o amigo dileto que o céu lhe enviava para o seu protetor na terra. Bênção que a consolaria de todos os desgostos, porque vinha passando na sua qualidade de órfã pobre. Era sincera e agia certa de que o noivo também era sentimental e romântico. Sincera e agia certa de que o noivo também o era. Sentimental e romântico. Que ele também a amava, né? Que ele também era sincero por ela. Sim. E romântico, vai mesclando todos os atos da própria vida com os dedicados matizes do próprio caráter. Certamente de 15 dias após a oficialização do compromisso, no entanto, entrou a sonhar que um grupo de espíritos de humilde categoria do espaço, ou antes de categoria moral sofrível, medíocre, avisava contra as intenções do prometido e da espécie negativa do seu caráter, como das próprias ações da sua vida particular. Coitadinha, que balde de água fria, né? Então os espíritos que gostavam muito dela, espíritos simples, disseram: ele é um hipócrita. É um hipócrita. Exclamavam indignados, apontando para o pretendente que durante os sonhos aparecia ao seu lado. É um hipócrita, capaz de todas as vilezas. Supõe-te herdeira de uma fortuna, e é o interesse unicamente que o move. Ele pensava que ela era rica, e ela é namorada por ele, apostando que ele a protegeria, né? Caramba! No dito de hoje seria ele, né? No dito de hoje, ele estaria dando O golpe do baú, exatamente. Ele não te ama, pois é caráter incapaz de amar alguém. E se insistires nesse compromisso, grandes desordens afligirão a tua vida, sem razão de ser. Olha só, é o tormento voluntário. É o tormento voluntário, não casa, vai dar problema, vai dar ruim. Não casa. E passavam a enumerar as más qualidades do senhor R e a série de deslizes por ele já praticado. Das primeiras vezes que tal sonho adveio, a jovem Márcia atribuiu às suas próprias preocupações e até mistificações de espíritos perturbadores, que desejariam... Ela achou que era espírito perturbador. Que queriam prejudicá-la, é isso aí. Mas, porque o mesmo se repetisse com insistência, impressionou-se de tal forma que providenciou melhores averiguações a respeito do indivíduo a quem confiaria a sua própria vida. Constatando então a justiça dos avisos contidos nos sonhos que tivera, avisos que só poderiam partir de corações sensatos e amigos, o compromisso foi rompido e a jovem espírita continuou na sua doce tarefa de aconselhar os necessitados do mundo astral, como com as manifestações da sua ternura toda espiritual e evangelizadora. Interessante, né? Interessante. Vamos concluir mais esse pedaço aí? Pode ser o caso de evangelizadores com as crianças, por exemplo. Um evangelizador que se enamore por alguém e aquela pessoa está só interessada no dinheiro, achando que ela tem muita coisa, né? Finalmente, aí eu vou ler esse pedaço aqui, Adilane, e você depois continua, tá? Finalmente,
concluindo a exposição, que já vai longa, o mais interessante de quantos sonhos premonitórios me advertiram, ocorrido em minha juventude, quando já eu adotara convictamente os compromissos com a doutrina espírita, e os 18 anos floresciam, repletos de sonhos e aspirações ternas e lindas. Trata-se de uma parábola por mim vivida sob as sugestões da entidade espiritual, designada para advertência, que me deveria fortalecer para as renúncias muito dolorosas e difíceis. A tempo de maiores dissabores, não infelicitarem ainda mais os dias de minha existência. Como veremos, a técnica usada pelos instrutores espirituais, a fim de me profetizarem as lutas e os sofrimentos porque eu deveria passar, foi semelhante às das demais premonições e também idênticas às encenações vividas para o recebimento dos livros românticos que me foram concedidos por meio da psicografia. É de notar que esse sonho lúcido, por excelência, mostrava cenários tão reais e cenas tão vivas que eu afirmaria que tudo era sólido, material, e não fruto de uma sugestão forte durante a qual fora criado pelo poder da vontade mental. O certo foi que eu me vi pelos meus 18 anos, olha Dona Ivone aí, ó, a sua mãe espiritual, diante de uma grande ponte em ruínas que eu deveria atravessar para galgar a margem oposta. Embaixo rolava em turbilhões um rio tenebroso de águas encachoeiradas e revoltas, rugindo e sacudindo a ponte a cada novo embate das águas convulsionadas, que pareciam ocasionadas por uma grande enchente. Eu me via lindamente trajada com vestes vaporosas, como de gases imaculada, que voejavam ao soprar dos ventos que subiam do leito das águas, cabelos soltos e coroados de rosas brancas. A noite, aclarada pelo plenilúnio, era bela e sugestiva, deixando ver o azul do céu e as estrelas que brilhavam límpidas. A meu lado percebi uma entidade elevada que conheci como Bittencourt Sampaio, envolta em túnica romana, vaporosa e lucilante, e coroada de louros, como os antigos intelectuais romanos e gregos. E ele dizia: vai, Raquel, vai, Adilane. Será necessário que atravesses, é o único recurso que tens. Serás auxiliada. Pus-me a chorar, desencorajada, pois se ensaiava entrar na ponte, esta oscilava com meu peso. Ele então, Bittencourt Sampaio, tomou do meu braço, amparando-me, e repetiu: vamos, sem temor, tudo consegue aquele que quer. Não sabes que a fé transporta montanhas? Será ajudada, confia. Assim, amparada, atravessei a ponte timidamente desfeita em lágrimas, enquanto as águas rugiam embaixo, ameaçando tragá-la e também a mim. A cada passo, novas oscilações da ponte, cujo soalho em ruínas me deixava entrever o abismo que corria sob meus pés. Chegando ao lado oposto, lembro-me ainda de que o grande amigo repetiu o aviso do futuro que me esperava, o que não constituía novidade para mim, porque outras profecias já eu tivera sobre o assunto. É o único recurso que terás para poder vencer. Dedica-se ao Evangelho do Cristo, de Deus, à doutrina dos Espíritos. Nada esperes do mundo, porque o mundo nada terá para te conceder.
És espírito culpado, a quem a clemência do céu estende a mão para se poder reerguer do opróbrio do pretérito, para não conhecerás o matrimônio, não possuirás um lar, e espinhos e lutas se acumularão sobre teus passos. Mas, unida a Jesus e à verdade, obterás forças e tranquilidade para tudo suportar e vencer. Com efeito, a premonição realizou-se integralmente, dia a dia, minuto a minuto. Minha existência ha sido travessia constante sobre um caudal de dores que o Consolador amparou e fortaleceu. Poxa, olha, a gente não tem ideia do que seja esse tipo de dor. Se sentir só. Ela não estava só por causa dos espíritos, mas ela queria uma companhia carnal do lado dela, alguém que a amasse, o sonho de uma jovem em casar, e nada estava previsto no caminhar dela. E aos 18 anos de idade, tudo foi mostrado a ela. Né? Olha quanta dor. E isso foi levado até os 83 anos, ela ia completar 84 anos. Desde o berço, desde bebê, uma vida de lutas. E então, nós não podemos reclamar de nada. Eu sei que dói, a gente tem a dor da saudade, para mim é muito dolorosa, mas tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. Que o nosso livre-arbítrio lá atrás, aí são causas anteriores das aflições, provocou. Né? Muitas a gente provoca agora. No caso daquela moça, se ela casa, ela ia sofrer muito. Olha, não é para casar. Se casar, vai sofrer. No caso da Dona Ivone, já mostrou o que iria acontecer com ela. A qualquer momento ela podia perecer na travessia da vida. Então a ponte bamba, falsa, né? Ela mostrava o perigo da travessia da vida. Qualquer imprudência, ela podia cair nas águas tumultuosas e novamente perecer. É assim a vida de um ex-suicida. Vamos. Eu coloquei aqui, já tinha lido, né, antes, já tinha estudado esse livro. Aí eu botei assim: as provas sempre são acompanhadas da misericórdia divina. Sim. Porque é uma misericórdia divina. Porque Bittencourt Sampaio é um espírito de muita luz. E esses espíritos com muita luz, eles normalmente eles vêm socorrer esses espíritos bem comprometidos com a lei, né? Isso. A gente vai parar aqui. O último parágrafo a gente lê semana que vem por causa da aula que vai se seguir aqui. Então vamos fazer a nossa prece, vamos encerrar. Foi muito boa, né? Isso aí, semana que vem a gente lê esse último parágrafo e recomeça. Faz a prece, Adilane. Agradece e pede inspiração a Dona Ivone. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus, a essa tarde de estudo. Agradecemos aos Espíritos guia, que nos ajuda, que nos faz instrumento de amor, instrumento no trabalho do bem. Agradecemos ao Sol Altivo, a Dona Lurdinha, a essa casa, ao amor que envolve essa casa. Agradecemos a nossa irmã, a Dona Ivone, por nos dar entendimento das suas obras, do seu trabalho, o grande instrumento que ela foi. Agradecemos a Jesus por todos, pelos ouvintes,
pelos encarnados, pelos desencarnados, mas acima de tudo, em nome de Deus e de Jesus, da Dona Ivone, dos guias aqui presentes, em nome do nosso amor, em nome do amor que vibra nesta casa, encerramos então os estudos da noite de hoje, em torno do livro Recordações da Mediunidade. Que assim seja.